Hoje nós encerraremos este capítulo, as exposições nesse capítulo, estudando os versículos de 20 a 27, são os versículos finais, e que compõem a resposta de Deus à oração de Daniel. Eu vou ler desde o primeiro versículo, para que nós tenhamos o entendimento da passagem e, a partir daí, nós possamos expor e compreender o que estão nesses versículos finais, de 20 a 27. Então, o capítulo 9 de Daniel começa assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança e aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraças sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e ainda assim nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. A primeira parte do texto é a oração de Daniel. Então, a partir do versículo 20, é a resposta de Deus a essa oração.
Então diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava orando, em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do líder, do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Portanto, nos ocuparemos hoje dos versículos 20 a 27, a resposta de Deus à oração. Nós temos como título dessa série, Buscando o Senhor de todo o coração. O capítulo 9 é justamente Daniel cumprindo, obedecendo a Deus, quando ele olha para a profecia do profeta Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro que estão chegando ao fim. E quando Deus dá essa profecia a Jeremias, dizendo que 70 anos estão determinados para a Babilônia, ele diz o seguinte ao povo: vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Quando Daniel compreende que o fim para o cativeiro já está chegando, como ele mesmo diz no começo, ele então faz aquilo que está adicionado à profecia. A profecia diz que o Senhor será encontrado quando ele for buscado de todo o coração. E então Daniel começa a buscar a Deus de todo o coração. Ele se coloca em oração, uma súplica, na verdade, clamando pelo favor do Senhor. Senhor, volta o teu rosto e reconstrói a tua cidade. Confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Pede perdão a Deus, e esse perdão é pedido com base no zelo do Senhor pelo seu nome, com base na sua misericórdia. Ele apela a isto e não à justiça daquele povo. É uma oração intensa, uma oração profunda. Ela é feita com jejum, ela é feita com vestes de luto, e Daniel está coberto de cinzas. Significa que Daniel se coloca diante do Senhor com o seu coração quebrantado, ele está em luto pela condição em que o povo se encontra, e ele não tarda em dizer que os pecados e as consequências do pecado, todas essas coisas, são causadas por causa do pecado do seu povo, ou seja, o povo é culpado de tudo isso. Eles estão em um momento de vergonha. É como ele diz, a segunda parte aqui, a partir do versículo 4, ele fala: o meu povo está envergonhado. E eu falei, vocês já sabem, eles não estão simplesmente com vergonha de pedir perdão, eles estão vivendo uma situação de vexame. O Senhor está sendo zombado. Nós lemos em Ezequiel agora há pouco, em nosso momento de contrição,
Deus fala, o meu nome está sendo blasfemado. E por que o nome de Deus está sendo blasfemado? Porque o povo está em desgraça. Desolação caiu sobre Jerusalém. Eles estão em vexame, eles estão em vergonha. E Daniel clama ao Senhor que mude toda essa situação, não apenas para que o povo volte à sua terra e volte a ser um povo glorioso e santo, mas para que o nome de Deus não mais seja zombado entre as nações. Daniel ora desta forma, e então vem a resposta. O sermão, então, hoje, é justamente sobre esta resposta. E a resposta de Deus pode ser resumida da seguinte forma: a restauração virá somente com a chegada do Messias. A desolação será completamente desfeita quando Jesus, o ungido, morrer por seu povo. Esta passagem que nós estamos estudando, a resposta de Deus à oração de Daniel, é uma pregação do Evangelho, onde Deus deixa muito claro que o plano que Ele tem, o plano muito melhor, o plano de paz, de bem e não de mal, é justamente revelar o seu Filho. E quando isto acontecer, finalmente o seu povo, e todo o seu povo, não apenas Israel, mas os seus escolhidos, finalmente encontrarão paz e restauração. A passagem é sobre isso, e é sobre isso que nós vamos estudar. A resposta de Deus à oração de Daniel. Então, os versículos que nós lemos tem uma primeira parte, de 20 a 23, que tratam do contexto, que mostram Gabriel, o anjo, trazendo a resposta de Deus para a oração de Daniel. Tem umas coisas que nós precisamos observar nesses versículos, de 20 a 23. A primeira coisa é observar o que Daniel estava fazendo. Ele estava orando. Ele estava no meio da sua oração. Ele fala aqui, né, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, aí ele coloca aqui uma explicação, porque é isso que ele quer mostrar. Talvez isso seja muito importante para os seus leitores. Enquanto eu ainda estava em oração. Então, ele estava orando, e a resposta veio no meio desta oração. Quando Daniel se dispôs a buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor respondeu rapidamente. Ele ainda estava orando e a sua oração foi respondida. Você sabe que a oração, a natureza dessa oração é uma súplica. Daniel está pedindo o favor do Senhor, e isso traz consigo a confissão de pecados. Então ele fala, eu estava confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e pedindo em favor do monte do Senhor, ou pedindo em favor da cidade de Deus para que ela fosse reconstruída. Daniel fala uma coisa interessante que me chama a atenção, ele chama o Senhor de o meu Deus. Ele está escrevendo para o seu povo, relatando essas coisas para o seu povo, ele fala, eu estava orando ao Senhor, ao meu Deus. Meu pedido ao Senhor, o meu Deus. Essa intimidade de Daniel, este amor de Daniel por Deus. E ele ora e suplica o favor do Senhor. Porque, como nós vimos, Daniel quer estar de novo em casa, quer estar de novo na comunhão do Senhor, ele quer ver novamente o nome de Deus sendo glorificado. Mas é importante notarmos que esse texto traz uma urgência. Daniel ainda está orando e a resposta, e Gabriel vem responder. Outra coisa que é importante você notar, e ela nos ajuda a compreender a graça e a misericórdia de Deus que vão se revelar nessa passagem, é o horário em que Daniel estava orando. O texto diz que Daniel orava na hora do sacrifício da tarde. Enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Havia 2 sacrifícios que se realizavam, que eram obrigatórios para o povo de Deus, quando ele estava na sua terra, que era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Todos os dias, então, as pessoas iam ao templo e sacrificavam ao Senhor, era a devoção diária, 2 sacrifícios.
O interessante aqui, e por isso eu chamei a atenção, é porque o sacrifício da tarde, exatamente o sacrifício é a hora em que Cristo é crucificado e morto. Jesus Cristo, ele é morto às 3 horas da tarde, no sacrifício da tarde. E daqui a pouco você vai compreender a majestade de Deus em revelar essa passagem desta forma, porque esta passagem é uma passagem extremamente cristocêntrica, que fala do Messias, a necessidade dele. É interessante que Daniel está orando exatamente na hora do sacrifício de Cristo, na hora em que Cristo finalmente entrega o seu espírito e morre. A outra coisa a se observar é a presença de Gabriel, que ele chama de o homem Gabriel, que na verdade não é um homem, é um anjo, mas ele se apresentou como um homem. Daniel não viu Gabriel com asas, como aquelas visões extraordinárias que nós encontramos em Apocalipse e em Ezequiel, de anjos com várias faces, seres celestiais iluminados com asas, como Isaías viu. Mas Gabriel apresenta-se a Daniel de uma forma muito natural, ele se apresenta como homem. Então, o homem Gabriel é o mensageiro, o anjo significa isso, né? Mensageiro de Deus, que traz a resposta à oração de Daniel. O anjo Gabriel aparece para dar a Daniel percepção e entendimento. Ainda que o texto não fala de nenhuma visão, o capítulo 9, o que parece é que este anjo ao anjo foi revelado o que iria acontecer, e Deus mandou que este anjo, Gabriel, trouxesse a visão e a interpretação dela para que Daniel pudesse compreender o que agora iria acontecer no futuro. Uma coisa importante para notarmos, um parêntese aqui, é que esta já é a segunda vez que Gabriel aparece para Daniel. Lá no capítulo 8, na primeira visão, 20 anos antes do capítulo 9, o Gabriel já tinha aparecido e falado com Daniel, dando a interpretação da segunda visão, que foi do carneiro e do bode. E, novamente, ele aparece aqui. E o que eu quero chamar a atenção, nesse parêntese, é que Gabriel não fala com uma língua estranha. Daniel fala com língua de homem. Não é uma língua estrangeira, não é uma língua nem estrangeira, nem uma língua mística, espiritual, alguma coisa assim. Gabriel se apresenta como homem e fala como homem, na linguagem de Daniel, para que Daniel pudesse entender. E eu estou chamando a atenção a isso porque todas as aparições de anjo, no Novo e no Velho Testamento, em que esses anjos se dirigem aos homens e falam com eles sempre falam em linguagem humana. E é um momento importante nós percebermos, de olharmos para isso, justamente porque não existe uma tal linguagem dos anjos, não existe uma língua de anjos. Todas as vezes que os anjos aparecem falando na Bíblia, eles falam com linguagem humana, eles falam com a linguagem que o homem compreende. E, na maioria das vezes, eles aparecem até de uma forma em que não traga espanto aos homens. Ele aparece como homem. Já é a segunda vez que Gabriel aparece, trazendo notícias muito boas, e ele fala a Daniel como homem. Fechando parênteses, agora voltando para a nossa mensagem aqui, o que se percebe é que Gabriel está apressado. Ele voa rapidamente, versículo 21, veio voando rapidamente para onde eu estava. E, veja, Daniel ainda está orando e a resposta vem, o anjo vem voando com muita rapidez. Parece que há uma urgência nesta cena, parece até que há uma ansiedade, não é? Do tipo, Daniel estava orando, pedindo algo muito importante, a resposta saiu e havia uma ansiedade para comunicar isso logo, porque é coisa muito boa. Então, é tudo muito rápido, acontecendo com muita urgência. Então, é uma resposta dada com rapidez. Essa é a quarta coisa que nós precisamos observar aqui. Gabriel veio rapidamente, porque Daniel é muito amado. E esta é a razão da rapidez. Daniel é muito amado. É assim que o anjo fala a Daniel.
desde que você começou a orar, ele instruiu-me, disse Daniel, versículo 22, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, ou um decreto, que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Nós temos aqui uma breve lição para tirarmos dessa primeira parte, que nos situa no que está acontecendo, e o que nós podemos aprender aqui para a nossa vida particular, para nossa relação com Deus, no que diz respeito à oração e esperar no Senhor. Quando buscamos a Deus de todo o coração, o Senhor logo nos responde. Veja bem, quando buscamos a Deus de todo o coração, o Senhor logo nos responde. Ele nos responde com urgência, Ele nos responde com rapidez. O Senhor não nos faz esperar. A resposta de Deus, quando buscamos o Senhor de todo o coração, uma resposta rápida, urgente até. Agora observe isso. Talvez não recebamos as soluções imediatamente para nossas aflições. Quando eu estou falando que Deus responde rápido, eu não estou querendo dizer que Ele promova as soluções que nós queremos imediatamente, rapidamente. Eu estou dizendo que Ele responde rápido. Não estou dizendo que Ele resolve rápido. O texto vai nos ensinar isso, mas Ele responde rápido. Então, talvez não recebamos soluções imediatas para as nossas aflições, mas Deus tratará com urgência nosso coração angustiado e não se demorará a responder-nos. Deus nos consolará rapidamente, ainda que a solução seja demorada. Daqui a pouco você vai ver isso na passagem. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos para você compreender o que eu estou dizendo. Lembre-se do caso de Ana. Ana, ela, quando vai orar, antes da sua oração, ela é uma mulher extremamente angustiada, porque não pode ter filhos, e ela deseja ter filhos para a glória de Deus. Ela é uma mulher que sofre com a sua rival, a outra esposa do seu marido, que zomba dioturnamente dela, por ela ser estéril. Então, ela é uma mulher que traz muita tristeza em seu coração. Ela já não consegue mais comer, ela não consegue sentir prazer nas coisas da vida, ela perdeu, de fato, o brilho do viver. Ela se dirige a Deus quando vai ao templo, ela se curva diante do Senhor, e o seu rosto é o rosto de uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que está vivendo uma grande infelicidade. Então ela clama ao Senhor, ela roga ao Senhor, ela faz a sua súplica a Deus. A palavra de Deus diz que, ao findar daquela oração, o rosto de Ana era completamente diferente. O seu coração estava completamente diferente. Deus tinha respondido à sua oração, ainda que não tivesse trazido ainda solução para o seu problema. Mas, de alguma forma, Deus visitou a sua serva de forma urgente naquela oração e a confortou a respeito da sua situação. A solução para o problema de Ana veio, no mínimo, 9 meses depois, quando ela soube da sua concepção. Mas naquele dia, naquela tarde, ela não teve solução nenhuma, mas ela teve uma resposta urgente que transformou o seu coração, transformou o seu semblante, que lhe deu uma outra percepção da vida e a confortou profundamente. Então, a solução pode não ser imediata, mas quando buscamos a Deus de todo o coração, sempre recebemos uma resposta urgente. Eu gosto de sempre afirmar isso. Deus não é um Deus sarcástico. O Senhor não é um sádico que se alegra com o nosso sofrimento, que se alegra com as tribulações da nossa vida. Ele não é um Deus manipulador que fica nos fazendo promessas a fim de que nós respondamos de acordo com a sua vontade mesquinha para nós.
O Senhor é um Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é um Deus pessoal, que ama profundamente o seu povo, mesmo que este povo não seja digno do seu amor. E quando este povo, quando cada um de nós, nas nossas aflições, nas nossas tribulações, nos colocamos quebrantados diante do Senhor, com a disposição de tratarmos o pecado, com a disposição de louvar a Deus e suplicar a Ele o seu auxílio, o Senhor não tarda e de imediato nos responde. As soluções que queremos podem demorar, mas a resposta de Deus vem com urgência. Deus nos trata os nossos corações quando o buscamos de coração sincero. Eu espero que você tenha compreendido isso. Então, guarde isso, quando buscamos a Deus de todo o coração, o Senhor logo nos responde. A segunda parte, então, dessa passagem, é a resposta de Deus à súplica de Daniel. E aqui nós vamos devagar, porque quando você estuda essa passagem, faz a exegese, lê os comentários, você vai encontrar muita divergência. A única coisa que é comum em todos os comentários, em todas as linhas de interpretação, em todas as linhas de compreensão escatológica, a única coisa que é comum nos comentaristas a respeito dessa passagem é que ela é a passagem mais difícil que existe. É a única coisa que eles concordam. Todos eles começam assim: essa, com certeza, é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Quando discorda, fala assim: não é uma das, mas é a mais difícil da Bíblia. Então, nós precisamos ir com calma e precisamos ir devagarzinho. Não crie um bloqueio em sua mente por eu dizer que ela é difícil, porque a dificuldade está em nós querermos encontrar encaixe em cada detalhe. Mas, se nós olharmos para essa passagem como ela é apresentada, de maneira simples e direta, e a fim de trazer conforto para o servo de Deus, no caso Daniel, e depois todos aqueles que creem no Senhor, nós vamos ver que essa passagem é tão clara e tão confortadora como ela pretende ser, porque o Senhor nos deu para isso. Então, a segunda parte vai de 24 a 27, a parte final, mas vamos começar pelo versículo 24. A resposta de Deus começa aí no versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, o capítulo 24, ele é o resumo do que vai ser explicado, o versículo 24, melhor dizendo, é o resumo do que vai ser explicado em detalhes, do versículo 25 até o versículo 27. Aqui é o resumo de tudo aquilo que vai ser explicado nos versículos de 25 a 27. Portanto, 24 é apenas este resumo, que nos mostra, esse é o versículo-chave, que nos mostra, aponta a forma como Deus irá restaurar o seu povo e em que tempo o Senhor fará isso. Então, aqui nós temos apresentados para nós que 70 semanas foram decretadas. 70 semanas estão marcadas para acontecer determinadas coisas. A tradução literal aqui é 70 setes, não 70 semanas. E esse 7 pode ser qualquer coisa, pode ser dias, meses ou anos. Por que a maioria, dos comentaristas, e esta é a visão corrente, considera que isso aqui são 70 anos, são semanas que se referem a anos, porque essa é a linguagem que se encontra no Velho Testamento. No Velho Testamento, nós encontramos justamente isso. Por exemplo, você conhece o ano do jubileu, né? Melhor, você conhece o ano sabático. A cada 7 anos, você tem um ano de descanso promulgado na lei do Senhor. A forma como Deus trata isso são 7
semana, é uma semana de anos. Você tem 6 anos de trabalho e 1 ano de descanso para a terra. Então, o judeu, a linguagem aqui dos judeus, está acostumado com esse tipo de coisa. E, historicamente falando, diante da interpretação, como está apresentado aqui, a melhor forma de nós interpretarmos as 70 semanas são 70 semanas de anos, o que faz um total de 490 anos. Então, há um período de 490 anos em que Deus irá realizar algumas coisas. E que coisas são essas? Elas são apresentadas no versículo 24. Primeiro, acabar com a transgressão. Depois, dar fim ao pecado. 3, expiar as culpas. 4, trazer justiça eterna. Se você observar essas 4 primeiras coisas que irão acontecer no decorrer das 70 semanas, dos 490 anos, você vai observar que são coisas que só podem acontecer através de Jesus Cristo. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e, principalmente, aqui está muito claro que se refere ao ministério de Cristo, que é o da expiação, expiar a culpa, ou seja, haverá um sacrifício que acabará com a culpa, trará perdão de uma vez por todas. Nestas 70 semanas, isso tudo vai acontecer e, depois disso, trazer justiça eterna. Aqui é um outro ponto que deixa ainda mais enfático de que estamos falando do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o ungido, que daqui a pouco vai aparecer no texto. Por quê? Quem pode trazer justiça eterna? Quais dos redentores temporais de Israel trouxe justiça eterna? Que tipo de sacrifício pode trazer justiça eterna, senão o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo? Então, nas 70 semanas, nós veremos realizada a obra da redenção em Cristo Jesus. Depois disso, fala que vai cumprir a visão e a profecia, ou seja, o que ele está dizendo aqui se cumprirá nessas 70 semanas e vai ungir o Santíssimo, vai reconsagrar o Santo dos Santos. E, logicamente, não é o Santo dos Santos do Templo de Israel, mas o Santo dos Santos da Nova Jerusalém, ao qual todos nós teremos acesso. Então, observe aqui a resposta de Deus. A resposta de Deus a Daniel é muito mais abrangente e profunda. O que Daniel estava pedindo ao Senhor? Daniel estava pedindo ao Senhor perdão e restauração da sua cidade. Senhor, restaura o teu povo, teu santo monte, Jerusalém, o teu templo. É isso que Daniel está pedindo, voltar para Jerusalém e ela restaurada porque ela estava desolada. Então, a resposta de Deus a Daniel é muito mais abrangente e profunda. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqui está uma nota muito clara disso. Daniel pede uma coisa e Deus vai além dos melhores sonhos de Daniel, dos desejos mais profundos. Daniel sequer poderia imaginar o que Deus estava para fazer nos próximos anos. A resposta do Senhor ao seu muito amado servo não é sobre a restauração de Israel apenas, mas é sobre a redenção do mundo. É o que Deus está anunciando aqui. Deus anuncia a vinda e a realização de uma obra redentora definitiva. Deus não irá restaurar prédios, o templo, por exemplo, mas transformará corações. É o que Deus está prometendo aqui a Daniel. Daniel, veja o que vai acontecer nos próximos anos. Antes que termine um milênio, veja o que vai acontecer nos próximos séculos. Eu trarei salvação definitiva para o meu povo. Eu finalmente apresentarei ao mundo o grande Redentor, que irá pôr fim a tudo aquilo que causa mal, ou seja, que irá exterminar o pecado. Essa forma de falar aqui no versículo 24, nada mais é do que uma repercussão, um eco de outras promessas feitas no mesmo período
por meio de outros profetas. Abra, por exemplo, a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias profetizou tempos antes do exílio babilônico e foi o último profeta antes do exílio, não é? Jeremias 31, você conhece muito bem essa passagem, é uma passagem das mais belas, mais alentadoras que há na Bíblia. A partir do versículo 31, Deus, que está despedindo o seu povo para o exílio por causa dos seus pecados, como eu disse, nunca deixa esse povo sem esperança, e a única maneira de trazer esperança é fazendo-os lembrar da sua aliança, e da aliança que se manifestará de forma definitiva com aquele que vai transformar todas as coisas. Então, a partir do versículo 31 até o 34, Deus disse assim por meio de Jeremias ao povo que estava indo para o Egito, para a Babilônia: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Qual foi a aliança que Deus fez com Israel quando tirou do Egito? É a aliança do Sinai, baseada na lei. Uma aliança que aquele povo não conseguiu manter por conta da sua natureza pecaminosa. Uma aliança que mostra ao povo o que Deus espera dele, mas que ele não pode suprir essa expectativa de Deus por causa do seu pecado. Esta aliança anuncia que existe um tipo de servo que Deus espera ter, mas que ele não encontrará na terra, pelo menos não até a vinda do seu Filho, que é o único que cumpriu a lei perfeitamente e finalmente cumpriu esta aliança em lugar dos seus filhos, dos seus eleitos. Mas o versículo 33, ele fala o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações, serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Há uma nova aliança anunciada, não sei exatamente quanto, mas vamos pensar assim, 70 anos antes, quando Israel ainda estava indo para o cativeiro, e agora é o próprio Daniel que está ouvindo que o Senhor irá fazer algo para que esta aliança feita com o seu povo, esta nova aliança, se torne real. Lá em Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel estava na corte, Ezequiel profetizava com aqueles que estavam no campo. E no capítulo 11, há uma promessa parecida, nós lemos algo semelhante quando estávamos no nosso momento de contrição, mas no capítulo 11 de Daniel, nos versículos 18 a 20, olha o que o Senhor diz ao seu povo, Ezequiel 11, de 18 a 20. Eles voltarão para ela, para a cidade, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, Deus está trazendo aqui para Daniel a maneira como ele vai realizar essa nova aliança, como ele vai cumprir esta promessa, que é uma promessa de transformação de coração.
Aqui a doutrina que nós podemos extrair é a regeneração. Um novo coração será dado ao seu povo, um coração obediente, um coração submisso. É interessante como Ezequiel fala, um coração que não é dividido, um coração que não está oscilando entre Deus e os ídolos, mas um coração fiel, um coração estável, um coração que ama o Senhor. E o final, o resultado desta nova aliança é: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Um relacionamento íntimo e duradouro. É lógico que nenhum redentor temporal, nenhum homem poderia fazer isso. Somente Cristo pode fazer isso. E foi exatamente Jesus quem fez isso quando expiou as culpas do seu povo, morrendo no lugar dele. Então, o capítulo 24 nos mostra o que Deus vai fazer para cumprir a promessa que fez de uma nova aliança, que implica num coração novo, não de pedra, mas de carne, onde ele opera uma regeneração tal que o povo abandona os ídolos e volta-se para servir o Senhor exclusivamente. Esse é o resumo, que em 490 anos, aproximadamente, tudo isso iria acontecer. A promessa feita iria se cumprir. Agora, a resposta de Deus a Daniel é muito mais abrangente e profunda. Ela trata de transformação de vidas, transformação de coração, e não apenas da restauração de uma cidade. Agora, na verdade, o Senhor fará novos templos. Cada um dos seus filhos será templo onde Deus habita com seu Espírito Santo. E a igreja, o povo do Senhor, também será esse templo onde o Espírito do Senhor habita. Agora vamos ao versículo 25. Aqui começam os detalhes. E que detalhe nós precisamos observar aqui? Versículo 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Ela, a cidade, será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, melhor, parar no 25 aqui para não adiantar as coisas. Então, o que aparece de novo aqui? Primeiro ele fala de 70 semanas. Agora nós observamos que essas 70 semanas estão divididas em 3 grupos. O versículo 25 fala de 2 desses grupos. Primeiro 7 semanas e depois 62 semanas, o que faz um total de 69 semanas. Então, nós temos aí nesse período de dois grupos de semanas, 7 semanas e 62 semanas, 483 anos. Há um período inicial do cumprimento das 70 semanas que acontecem algumas coisas que Deus irá mostrar. Nessas 69 semanas iniciais, o que irá acontecer? As 7 semanas primeiras, não é? Os 49 anos iniciais, provavelmente, né, podemos dizer com segurança, mas não com certeza, foram os anos onde se cumpriu a reconstrução de Jerusalém. O templo de Esdras e Neemias, quando eles reconstroem a cidade. Durou mais ou menos isso. Calvino, é interessante você ler Calvino comentando o capítulo 9 de Daniel, parece que ele está fugindo do assunto. Ele trabalha com os versículos de 20 a 23, e quando ele chega nesses versículos, ele começa a falar do que os outros falam, e parece que ele está fugindo do assunto, que ele não quer tratar isso, mas ele fala uma coisa interessante e que deve ser notada. Eu estou dizendo que a gente pode tratar com segurança, mas não com certeza, porque são dados históricos, não é?
E as datas anotadas pelos historiadores, algumas vezes, trazem divergência. Então, nós temos, às vezes, para mais ou para menos, ou aumenta o número de anos, ou diminui o número de anos, mas o fato é que, em um período de 49 anos, ou próximo disso, para mais ou para menos, foi o período em que Jerusalém foi reconstruída. Desde que houve o decreto para que, com Ciro, ou alguns anos depois, que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade, até o fim da reconstrução do templo, que demorou bastante, mais ou menos 49 anos. Por isso, uma semana, e depois 62 semanas. As 62 semanas começam justamente a partir da reconstrução do templo em Jerusalém, da reconstrução da cidade. E as 62 semanas vão desse período até o aparecimento do Messias. A palavra ungido aí é Messias, como você sabe, a palavra original em hebraico é Messias, que para nós, no grego, é traduzida por Cristo, que significa ungido. Então, até o aparecimento do ungido, entre a construção, o término da restauração de Jerusalém e o aparecimento do ungido, mais 62 semanas. E o que significa o aparecimento do ungido? Não é o nascimento de Cristo, mas é o momento em que Cristo se manifesta como, de fato, o Messias. A data é, provavelmente, quando ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele é finalmente reconhecido como o Messias e ele mesmo se apresenta como tal. Ele é recebido com mantos, palmas, e o povo grita, Hosana ao filho de Davi, o que quer dizer, salva-nos Deus, e essa era a expressão de saudação dada àqueles que eles esperavam ser o grande Messias prometido. A partir dessa data, formam-se 72 semanas. Então, a primeira parte das 70 semanas, que compreende a maior parte do tempo, 69 semanas, diz respeito à reconstrução de Jerusalém e à manifestação de Cristo, do ungido do Senhor. Mas há uma coisa que é importante nós também observarmos aí, antes de passarmos para os versículos 26 e 27. É que é anunciado aqui algo como que dor de parto. É dito aqui que a reconstrução da cidade irá acontecer, mas em tempos angustiosos. Diz o versículo 26 ao final, o versículo 25, 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E aí, quando você lê Neemias e Esdras, você percebe quanta dificuldade eles tiveram, quantas guerras tiveram que enfrentar para reconstruir Jerusalém. É uma coisa que eu gosto sempre de lembrar nas passagens de Neemias e Esdras, é quando é dito para o povo que quando eles forem dormir, durmam com suas armas do lado. E quando eles estiverem acordados, trabalhando na construção do muro, enquanto um trabalha no muro, o outro fica armado para proteger, porque o tempo todo eles estavam esperando um ataque, muita oposição, muita luta. E depois desse período, até a chegada de Cristo, quando você lê o livro dos Macabeus, você percebe quanta perseguição, quanta guerra, quanta destruição, inclusive o surgimento daquele que nós já aprendemos aqui, o Antíoco Epifânio, que perseguiu, matou gente, matou o sumo sacerdote e, achando pouco, ainda profanou o templo. O Senhor está dizendo que até a chegada do Messias haverá um tempo agudo, um tempo difícil para aquele povo. A cidade será reconstruída, mas ainda não será um tempo de paz. Será um tempo angustiante. É por isso que eu chamei de dores de parto, porque a dor do parto, ela é angustiante, mas ela é o prenúncio do filho que virá. O Senhor fala, vocês vão sofrer, vão ter dor de parto, até que venha o Messias, finalmente, que trará a paz. Então, o Senhor anuncia que o processo de retorno a Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro,
babilônio, será difícil e angustiante. As profundas mudanças que ocorrerão provocarão sofrimento, mas para o bem e não para o mal. Irmãos, sair do cativeiro e encontrar o Salvador nunca é um processo fácil. Nunca é um processo fácil. E essa é a lição que eu quero tirar nesse momento para nós aqui. O Senhor está dizendo que até que venha a redenção definitiva, o processo será duro, será doloroso. E como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas? Esse processo, irmãos, de realização da redenção nas nossas vidas é sempre um processo duro, é sempre um processo angustiante. Não pode se esperar ter um coração transformado sem sentir dor por isso. Ninguém pode esperar conversão sem algum tipo de sofrimento. Nós estamos passando por algo muito radical, é radical mesmo, é mudança de natureza. É por isso, irmãos, que a conversão de um homem, a conversão de uma pessoa, ela é acompanhada de um processo que muitas vezes faz sofrer. O processo, por exemplo, de abandonar pecados, o processo de reconhecer pecados, o processo de transformação, do negar-se a si mesmo, do morrer para si mesmo. É justamente isso que Deus está falando. Nesse processo de transformação haverá expiação, ou seja, haverá morte. Nenhuma transformação, irmãos, ela acontece sem sofrimento. O que eu quero dizer com isso é que você não pode esperar ser um crente maduro a cada dia, fugindo do sofrimento, fugindo de lutas, fugindo de oposições. Não tem como. Uma vez que você foi retirado do cativeiro do pecado do mundo, até que essa redenção se conclua definitivamente, quando tudo for restaurado, vai ser um momento de luta. É por isso que Cristo é chamado de descanso. Porque nós não estamos no descanso ainda. Já saímos, graças a Deus por isso. Mas estamos no processo. É um processo que nos leva à paz, mas que não é sem angústia, não é sem dor, não é sem sofrimento. E não é apenas no que diz respeito à conversão. Muitas vezes nós estamos passando por provas, por tribulações. Como vimos semana passada, é possível que essas provas e tribulações, é possível, não é necessário que seja, mas é possível que essas provas e tribulações sejam decorrência do pecado, sejam consequências dos nossos atos pecaminosos, da nossa rebeldia contra Deus, de insistirmos obstinadamente em fazermos aquilo que é desobediência ao Senhor. É por isso que o povo está cativo. E agora Daniel pede o perdão de Deus, Daniel pede a restauração de Deus, e Deus está mesmo disposto a fazer isso. Mas esse processo de sair da tribulação, de sair da prova, para novamente ter comunhão com Deus, para novamente gozar paz, nem sempre é um processo tranquilo. É um processo que traz angústia, a angústia de corações que estão sendo transformados. É bom ser transformado, mas não quer dizer que não seja doloroso. E é isso que Deus está dizendo para Daniel: olha, veja o plano é de trazer redenção completa, é de acabar com o pecado, o que provoca todo o mal, é de transformar o coração de vocês, para que vocês não mais me desobedeçam, mas ao contrário, vivam segundo a minha lei. Eu estou fazendo isso com vocês, e farei isso no final, mas até que vocês cheguem a este ponto, vocês terão que sofrer, vocês terão luta, vocês terão oposição, a cidade será reconstruída, e eu quero dizer, os corações serão transformados, mas em tempos angustiantes. Não se esqueça disso. Um coração sendo transformado é sempre um processo doloroso, é sempre um processo de luta, é sempre um processo de renúncia, em que encontramos oposição de 3 inimigos: eu, o mundo e Satanás. Não é um processo fácil.
Portanto, não abrace a vida cristã acreditando que você vai passar um tempo de facilidade. É um tempo de paz, mas não é um tempo sem angústia. Compreendeu isso? Vamos adiante, então. Vamos avançar no texto. Agora os versículos 26 e 27. Dizem assim: mais detalhes sobre as 70 semanas. Então, nós já vimos 69 semanas, falta uma apenas, e os versículos 26 e 27 se ocupam dessa última semana, a 70ª semana. Depois das 62 semanas, teve 7, 62, depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que acontece nessa 70ª semana, a última, portanto? Quais são os acontecimentos dela? Primeiro, na 70ª semana, na última semana, o Messias irá morrer, ele será morto e não mais será encontrado. E é por isso que eu pedi para você prestar atenção que Daniel estava orando justamente na hora do sacrifício da tarde. E a visão é justamente a resposta de Deus, ela tem o seu cume, ela se completa justamente em um sacrifício da tarde, quando Cristo finalmente morre pelo seu povo. Se pensarmos que a visão, e eu creio que é assim, ainda que os dados não nos permitam aferir isso, mas eu creio que o tempo é exato. Deus está falando de um tempo literal de 490 anos. Então, imagine que Daniel está orando exatamente na hora, e dali a exatos 490 anos, a resposta à sua oração, a solução para a sua oração, finalmente chegará. Cristo será crucificado em favor do seu povo. Justamente na última semana, acontecerá o último sacrifício da tarde. Cristo irá morrer pelo seu povo. Ele será morto. A outra coisa que vai acontecer é que, além da morte do Messias, aparecerá um líder de um povo que virá. E aí, nós que já estudamos capítulo 6, 7 e 8, melhor dizendo, sabemos que esse se trata de um rei romano, um imperador romano, no caso aqui é Tito, que lá por volta da década de 70, depois de Cristo, surgiu e foi contra todo o povo de Deus, contra os judeus. Então, um líder do povo que virá, destruirá Jerusalém e o templo. Até o fim desta semana, haverá guerras e desolações. Se você for para Mateus 24, que nós já estudamos também, você vê que tem uma grande tribulação pronunciada para o povo de Deus, primeiro os judeus e mais tarde para a igreja. Essa grande tribulação anunciada ali é justamente esta que está sendo dita aqui, a que aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito foi contra Jerusalém, matou homens, mulheres e crianças e profanou o templo. Essa é a última semana, a 70ª semana. Indo agora por versículo 27, há mais detalhes, não é? E aqui há uma coisa que é importantíssima. Veja, o versículo 26 fala de quantas pessoas? 2 pessoas, não é? O Messias, que morre, que será morto, e o líder do povo que virá. Da mesma forma, o versículo 27 fala de 2 pessoas, do ungido
e do líder do povo que virá. Isso aqui é importante, porque nós precisamos atribuir cada obra ao seu autor. Então, o que nós vemos no versículo 27 é que na última semana, o que vai acontecer? O ungido, o Messias, firmará a aliança com muitos. É o que está dito aqui no versículo 27. Com muitos, esse ele aqui é o Messias, fará uma aliança que durará uma semana. Bom, aqui nós precisamos recorrer um pouco à exegese. Não tem nenhum indicativo sobre se a frase seria fará uma aliança na 70ª semana, ou nessa semana, ou durante essa semana. Então, ela pode ser traduzida, sem nenhum prejuízo, como com muitos ele fará uma aliança na 7ª semana e não por uma semana. Ou na 70ª semana, nessa semana última, ou não por uma semana. O que tem mais lógica no contexto todo da Bíblia. Porque que aliança é essa que ele fará com muitas? É a aliança prometida por Deus, a nova aliança no seu sangue. Quando nós estudamos, quando nós nos preparamos para a ceia, lemos Mateus, no capítulo 26, nós vimos Jesus falar, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, nesta semana, ele fará a aliança. Como ele fará essa aliança, ou cumprirá a aliança? Por meio da sua obra expiatória. Nesta mesma semana, na metade dela, como diz aqui, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Quem fará isso? O ungido. E por que ele dará fim ao sacrifício e à oferta? Porque ele é o sacrifício e a oferta final. Esse é o último sacrifício da tarde. Depois de Cristo, o véu se rasgou, o templo não tem mais utilidade, ninguém precisa mais sacrificar coisa alguma. O único sacrifício é o sacrifício de si mesmo em consagração àquele que por nós morreu. Então, nessa última semana, Cristo inaugurará em sua morte um novo tempo, o tempo em que nós vivemos finalmente pela fé em seu sacrifício, onde ele se torna definitivamente o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus e abre os santos dos santos para que todo o seu povo tenha acesso. Nesse dia, nesta semana, é que ele porá, por sua expiação, fim ao pecado, fará expiação pela culpa, dará fim ao pecado, às transgressões e estabelecerá justiça eterna. Nessa última semana, Cristo fez todas estas coisas. Mas a segunda parte do texto fala sobre o líder que virá. E o que ele fará? O líder que virá profanará o templo de Jerusalém e depois sofrerá a sua própria destruição. Apontando aqui para Tito, que foi contra o povo de Deus, destruiu e profanou o templo mais uma vez, né? O templo que demorou tanto para ser construído, ele destruiu mais uma vez, e então, logo depois, ele sofre a sua punição. O que é importante notar aqui é que essas semanas, elas não apontam para a consumação, para o fim do mundo. Elas estão falando de um período em que Deus irá apresentar ao mundo o seu ungido, o Messias, e trará salvação eterna. Não apenas para judeus, mas para todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Calvino fala uma coisa muito interessante, como Deus faz a sua graça superabundar. Ele fala, Deus trouxe, e é por isso que ele acredita que a linguagem usada foi 7 semanas, justamente para coincidir, ou para fazer uma analogia com a semana do cativeiro, com as 10 semanas de cativeiro, os 70 anos de cativeiro. E ele fala o seguinte, Deus dá 70 anos de cativeiro e multiplica por 7 a sua graça quando promete o Redentor, que virá dali em diante. Depois do cativeiro, começam-se as 70 semanas,
que culminam com a vinda do Salvador. O nosso Deus, quando quer confortar o seu povo, Ele nos mostra Cristo. O Senhor, quando quer confortar o seu povo, quando quer trazer esperança ao seu povo, Ele não faz outra coisa senão nos apresentar Cristo. Cristo é o único conforto, a única esperança para o povo de Deus. E aqui eu quero fazer minhas aplicações finais, com relação àquilo que nós acabamos de ouvir. Primeiro, Deus promete redenção ao seu povo, e esta é a mais profunda transformação que podemos experimentar. Deus sempre ele responde logo, ainda que as soluções sejam demoradas, como nós vimos aqui. Ele respondeu logo a Daniel, mas a solução foi demorada. 490 anos Daniel teve que esperar, e logicamente ele não viu isso. Mas o fato é que o que Deus está fazendo, mais do que nos dar uma vida confortável ou felicidade, Ele está nos preparando para os céus. Ele está transformando os nossos corações. É isso que Deus está fazendo conosco, operando transformações profundas. É por isso que muitas vezes nós oramos diante das nossas dificuldades, nossas tribulações, enfermidades que enfrentamos, as calamidades que nós temos em nossas vidas, muitas vezes sufocados, oramos pedindo a Deus a sua direção, e parece que tudo que Ele faz é nos mostrar o Evangelho, é providenciar uma pregação sobre Cristo, e aquilo que nós queremos realmente que aconteça, não acontece. Irmãos, tudo coopera para o nosso bem, não é assim que nós cremos? E o que significa isso? Significa que todas as coisas que Deus manda sobre nós, tudo aquilo que nós temos que passar, virá para transformar o nosso coração e nos tornar mais parecidos com Cristo. Ou seja, tudo o que acontece em nossas vidas é instrumento de Deus para completar a obra que Ele começou, a obra de redenção. É por isso que quando nós sofremos, quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos em angústia, e muitas vezes clamamos ao Senhor, e o Senhor não traz a solução imediata, mas nos leva a Cristo, é isso que Ele está querendo nos mostrar. Você não precisa sair da tribulação, você não precisa ser curado agora, o que você precisa é ser mais semelhante a Cristo. O que você precisa é conhecer mais o seu Salvador. O que você precisa mais é de redenção. E é isso que eu estou mostrando para você, por meio de tudo isso que você está sofrendo. Eu até vou tirar você disso, mas entenda que até que a obra se complete, você terá que experimentar muitas lutas, muitas dificuldades. E você sai dessa tribulação e cai em outra tribulação, volte a olhar para Cristo, olhe para o final da história. Porque a cruz não foi o final da história. O final da história é justamente o que acontece por causa da cruz, quando tudo for restaurado. Então, você que ora angustiado, você que ora por causa dos seus pecados, você que ora porque está atribulado, você que tem o coração sobrecarregado por qualquer coisa, o consolo de Deus para a sua vida é Cristo, é o Evangelho, é a certeza de que os problemas não serão eternos, Babilônia não é eterna, enfermidades não são eternas, e ainda que você passe por tudo isso, nós não precisamos olhar para 490 anos atrás, basta olharmos para a frente, basta olharmos para 2000 anos atrás. O túmulo está vazio, o nosso Salvador ressuscitou, e Ele disse que vai voltar para nos dar felicidade sem fim, mas o processo até lá é doloroso. E para vencermos as nossas dores, precisamos olhar para a promessa de Deus, Cristo, o Messias. O Senhor está fazendo mudanças profundas em nossas vidas, e os instrumentos que Ele usará, muitas vezes provocarão dor, mas olhe para Cristo, olhe para o Messias, olhe para o ungido, olhe para a cruz, e você encontrará consolo. A segunda coisa, redenção é um processo doloroso, porque envolve derrota do pecado e expiação, ou seja, é um processo de morte. Não espere encontrar a vida sem morrer. Essa é a lógica bíblica. Quem quer viver
tem que morrer. E então, o que Deus está dizendo é: o meu povo ainda será muito punido, muito castigado, mas para finalmente encontrar a salvação. O processo é doloroso, mas finalmente temos o Salvador. E a última aplicação: precisamos pensar redentivamente. Essa é uma expressão que tem me ajudado muito a expressar aquilo que eu teria que gastar muitas palavras para dizer. Pensar redentivamente, ter a mente cativa a Cristo, de forma a enxergar a redenção e interpretar a vida pelo foco da redenção. O que Deus está fazendo no mundo. Eu preciso pensar redentivamente, sobretudo quando eu enfrento as minhas lutas pessoais. Eu preciso pensar redentivamente, ou seja, eu preciso pensar o que Deus está realizando no seu plano de redenção por meio dessas lutas, angústias e dificuldades que eu estou passando. Eu estou na Babilônia, eu estou envergonhado, os meus pecados pesam sobre mim, eu não suporto mais estar longe da minha casa, longe da comunhão com Deus. Eu estou em angústia e estou orando a Deus pedindo para sair dela. Não há nada de errado nisso, mas pense redentivamente. Nenhum sofrimento, nenhum cativeiro foi desperdiçado por Deus e não pode ser desperdiçado por nós. Todas estas coisas nos apontam para a redenção e nos preparam para estarmos mais próximos de Cristo. Portanto, nas suas lutas, lembre-se, o Senhor conforta rapidamente e nos mostra soluções que podem demorar, mas a principal solução, a definitiva, a redentora, é Cristo. Ele já veio e Ele voltará. Que Ele seja louvado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós somos gratos por Jesus Cristo, nosso Redentor, por manifestar tão abundantemente a Tua graça, por avisar os Teus filhos sobre isto. E para nós, ó Deus, que conhecemos a história contada, temos o consolo de que Cristo venceu a cruz por nós, em nosso lugar, se fez expiação pelo nosso pecado, e assim nós temos a rica esperança. Quando os nossos corações estiverem angustiados, visita-nos com o Teu Evangelho, Senhor. Que Ele seja o nosso conforto, saber que estamos em Cristo e o que Ele realizou na cruz, pondo fim ao pecado, pondo fim à morte, à miséria causada pelo pecado. Nos faça olhar para o futuro, aguardando a Sua volta, que trará paz definitiva a todos aqueles que confiaram no Senhor. Se há algum irmão aqui, se há alguém que entrou nesta igreja, Deus, está com o coração sobrecarregado por suas lutas, pelos seus pecados, pelas consequências desse pecado, ó Senhor, apresenta o Teu Filho. Assim como o Senhor fez Daniel olhar para o futuro e ver Cristo crucificado, que este possa olhar para a Tua palavra e ver o que Cristo fez na cruz, e encontre em Cristo, crucificado, ressurreto e que virá, a salvação para a sua vida, a esperança para o seu coração e o perdão dos seus pecados. Aplique Tua palavra ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.